Oi, gente! Eu sou a Lídia e essa é a primeira aula do projeto Girls of Science. A gente vai estar usando o Scratch, que é uma plataforma de programação em bloco muito fácil de usar. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é fazer o cadastro na plataforma, caso você ainda não tenha se cadastrado. Bom, esse aqui é a página inicial do Scratch. A gente entra aqui em Inscreva-se. Vocês vão ter que criar um nome de usuário e criar uma senha também. Aqui você vai colocar o seu país, o seu ano de nascimento, o seu gênero, o seu e-mail e você acabou de criar a sua conta. Bom, depois de criar a conta, a gente já pode começar a criar o nosso primeiro projeto. Essa aqui é a nossa página inicial para a criação do nosso código. Bom, nessa parte aqui, nós temos a tela onde vai ter o resultado do nosso código. Aqui são as informações sobre o personagem que está sendo utilizado. Aqui é onde a gente vai criar o nosso código. E aqui estão nossos blocos. Bom, os blocos de movimento são os responsáveis pela movimentação do personagem. A gente tem aqui, por exemplo, mova 10 passos, vá para certa posição, adicione 10 à posição X ou adicione 10 a Y. Então, a gente usa esses blocos aqui para que o personagem possa se movimentar. Nos blocos de aparência, a gente vai fazer uma modificação na aparência do personagem. A gente pode mudar a fantasia dele, no caso, as fantasias de cada personagem ficam aqui. Aí, no caso, o gato tem essas duas opções. Então, na parte de aparência, a gente pode mudar essas opções dele. A gente pode fazer ele falar, aí aparece um balão de fala, ou ele pensar, também aparece um balão de pensamento. Bom, então os códigos de aparência modificam a aparência do personagem, o tamanho, a cor e etc. Nos blocos de som, a gente vai ter a opção de criação de sons ou sons personalizados para cada personagem. Nesse caso do gato, a gente tem a opção dele falar um miau, ou a gente pode criar o nosso próprio som aqui na opção gravar. Também tem alguns efeitos de tom, que a gente não vai utilizar muito. E aqui a gente pode fazer alteração de volume. Os eventos são uma parte muito importante do nosso código. Eles vão ser responsáveis pela inicialização do nosso programa, como, por exemplo, quando clicar na bandeirinha. Ou seja, toda vez que a gente clicar nesse botão aqui, no botão ir, o código vai ser executado. Então, esses blocos de eventos são responsáveis para inicializar o código quando certo evento for realizado. Então, tem outras opções, como, por exemplo, apertar uma tecla, quando clicar no personagem, quando mudar certo cenário. Então, esses blocos de eventos são responsáveis pela inicialização do código. Aqui temos uma outra parte importante, que é o bloco de controle. No bloco de controle, vão ter algumas opções que vão controlar o tempo do nosso código ou certas ações. Os blocos de espere, por exemplo, servem para fazer uma ação e esperar determinado tempo antes de fazer outra. O bloco repita é responsável por repetir certa parte do código por um tempo pré-determinado. Ou seja, ao invés de fazer o mesmo código 10 vezes, você pode criar apenas uma vez e colocar dentro desse bloco de repita para que você não precisa fazer o mesmo código várias vezes. Temos também um bloco muito importante, que é estes blocos de se, então e se não. Esses blocos são blocos de condição, ou seja, eles são responsáveis por encaminhar o seu código. Vamos supor que você tenha tipo uma encruzilhada. De acordo com certa decisão, você vai para um lado ou para o outro. Digamos que o bloco de condição faz exatamente isso. Se uma certa condição for verdadeira, ele executa um certo código. Caso não seja verdadeira, ele executa outro. Então, você meio que vai abrir o seu código em duas partes e cada uma vai ser executada de acordo com certa ação. Tem também o bloco de espere até que.
Se você não quiser determinar um tempo específico para ele, você pode esperar até que uma ação seja feita. E o bloco de parar, que serve para parar certa parte do código. Aqui temos blocos muito importantes também, que são os blocos de sensores. Bom, e eles são blocos que vão captar certas ações, como, por exemplo, tocar algo com o ponteiro do mouse, tocar certa cor, ou, por exemplo, fazer uma pergunta. Esse bloco de pergunta é muito importante porque é com ele que a gente vai fazer a parte de entrada do nosso código. Ou seja, se a gente usar esse bloco aqui, a gente vai poder fazer uma entrada, tipo escrever alguma coisa no teclado que vai ser utilizada posteriormente no nosso código. E bom, como ele é um bloco de pergunta, ele também tem um bloco responsável pelo armazenamento da resposta. No caso, se ele pergunta qual é o seu nome e você digita, na resposta estará guardado o nome que você digitou. Tem também mais alguns blocos de sensores, como por exemplo, apertar certa tecla, mas o mais importante de todos vai ser o bloco de pergunta. Aqui na parte dos operadores, são as partes de operadores lógicos e operadores matemáticos. Por exemplo, a gente pode somar dois valores com esse bloco, ou também subtrair, multiplicar ou dividir. Esse bloco pega um número aleatório, ele faz um sorteio entre os números que você deixar aqui. E esses são os blocos de matemática. A gente pode sempre colocar um bloco dentro do outro, caso a gente queira fazer uma expressão numérica. E temos esses blocos aqui, que são os operadores lógicos. A gente vai explicar melhor sobre eles na próxima aula. Tem também os blocos de junção de texto, que a gente pode juntar uma letra a um determinado texto ou juntar duas frases. Sendo que esse aqui a gente vai usar bastante. Na parte das variáveis, primeiramente eu preciso explicar o que é uma variável. Bom, uma variável é como se fosse uma caixinha que você vai guardar certa coisa dentro dessa caixinha e usar depois. Vamos supor que você faça uma pergunta com aquele bloco de pergunta e tem uma resposta. Você pode armazenar essa resposta em um outro bloco, ou seja, você vai criar uma outra caixinha que vai armazenar essa resposta e que você pode usar ela depois no seu código. Na próxima aula a gente também vai explicar melhor sobre ela. Agora que a gente já apresentou a interface do programa, a gente vai criar o nosso primeiro código. Bom, como eu expliquei anteriormente, o primeiro bloco que a gente sempre vai utilizar é o bloco de eventos, que é para inicializar o nosso código. A gente vai pegar esse bloco aqui, é só clicar e arrastar e jogar aqui, que é quando a bandeira, ou seja, quando o botão ir for clicado, ele vai fazer alguma coisa. Bom, eu quero que o nosso personagem, o gato, faça uma pergunta, pergunte um nome e depois diga olá para essa pessoa. A gente vem aqui em sensores e vamos usar o bloco de pergunta. Aqui ele pergunta qual é o seu nome e espera. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma pergunta e a gente vai poder digitar aqui. Por exemplo, eu vou digitar o meu nome e ele não vai fazer nada, porque eu simplesmente não determinei nenhuma ação a partir disso. É importante esclarecer que um algoritmo é uma sequência lógica de passos, ou seja, o nosso código vai ser executado em ordem. Cada passo vai ser realizado um de cada vez e você vai ter que determinar cada coisa que o código vai ter que fazer para o seu programa funcionar. Bom, eu perguntei qual é o nome e ele vai esperar, mas depois disso ele não tem nenhuma ação, ou seja, ele não faz nada. Agora que eu já coloquei o bloco de pergunta, eu quero armazenar a resposta. Mas o que eu quero fazer com essa resposta? Bom, eu quero que ele fale olá, de acordo com o nome digitado. Aqui a gente tem o bloco de olá. Então, se eu clicar aqui, qual é o seu nome? Escrever o meu nome aqui, ele vai falar olá. Mas e o nome que eu acabei de utilizar? Eu posso querer que ele fale olá de acordo com o nome que eu digitei. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, o nome digitado está armazenado nessa caixinha aqui. Como, por exemplo, eu digitei meu nome, Lídia, então dentro dessa caixinha vai estar armazenado o nome Lídia. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu teria que colocar aqui. Mas como que eu vou digitar o olá? Aqui só tem espaço para colocar uma caixinha. Então, a gente pode ir lá em operadores e usar um bloco de junção de texto. Aqui tem junte maçã com banana, como um exemplo. E eu posso colocar aqui a nossa resposta, digitar um olá e colocar a nossa caixinha aqui dentro. Ou seja, eu acabei de juntar dois textos.
Então, essa é a primeira parte do nosso código. Agora vamos testar. A gente vem aqui na bandeirinha e ele pergunta qual é o meu nome. Eu vou digitar novamente. Agora ele vai armazenar a resposta e ainda vai dizer um olá de acordo com a resposta que eu digitei. Pronto, nosso primeiro código já está pronto. Mas e se eu quiser dar uma incrementada? Bom, a gente sabe que o gato tem a opção de colocar o som miau, certo? Eu posso querer que ele fale um miau quando ele faz a pergunta e diga outro miau quando dizer a resposta. Ele miou. Agora a gente coloca o nome. E ele miou com a resposta. Então, gente, esse foi o nosso primeiro código, um código bem básico, só para vocês entenderem como é o funcionamento do programa. E na próxima aula a gente vai criar um código usando os operadores lógicos e explicando um pouco mais sobre as variáveis. Espero vocês lá!